Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Mantendo a linha dos vídeos curtos que eu tenho feito, né, eu também estou gravando alguns longos indicando filmes que merecem ser assistidos, porque já são filmes consolidados, já são filmes que garantem a qualidade, tá? Já passaram pelo julgamento da história e continuam sendo filmes que valem a pena ser assistidos, tá? A dica de hoje, o filme que eu vou falar hoje para vocês é esse daqui, ó. Esse Blu-ray que eu tenho aqui é Logan's Run. No Brasil, esse filme, Logan's Run, ficou conhecido como Fuga no Século 23. É um filme de 1976, ou seja, é um filme que já está mais do que consolidado. E apesar de ser um filme antigo e ser razoavelmente uma ficção científica, a base dele ser uma ficção científica, ele, na verdade, transborda da ficção científica, usa a ficção científica apenas como pano de fundo para contar uma história humana, um drama humano, tá? É um filme que pode até ter uma estética um pouco ultrapassada, anos 70, uma fotografia um pouco iluminada, hoje em dia não se faria isso, mas eu acho que supera em muito o que se faz hoje em dia com essa estética muito taciturna, muito fechada, muito escura, né? Que tudo tem uma abordagem muito negativa ou então muito cínica, que eu costumo brincar também com isso, né? Os nossos heróis hoje em dia são todos meio cínicos. Nós não temos mais aquele herói simples, objetivo, que só tem o bem como uma regra, como uma necessidade e tal. E sem que isso fica parecendo meio pueril, meio bobo. Não é nada disso. Esse filme aqui é absolutamente genial e continua muito atual. O único problema é a questão da estética. Porém, como se passa num futuro possível, aqui no século 23, né? Apesar que o século 23 já não está nem tão longe mais, né? Mas ainda é uma possibilidade, porque nós temos 2 séculos aí pela frente, né? Mas é um filme absolutamente genial, continua sendo uma temática pouco abordada, apesar de que existem algumas variações que falam alguma coisa um pouco parecida. O que se passa aqui? Isso aqui é uma sociedade num futuro distópico, como hoje em dia se fala, né? Nessa época nem se falava em nada de futuro distópico, mas uma sociedade pós-apocalíptica. Em tese, houve uma grande catástrofe no planeta Terra e as pessoas foram viver em verdadeiras bolhas, em umas redomas, né? Totalmente mantidas por máquinas, por computadores, né, super sofisticados, que conseguem manter o ambiente e aquela população ali. Só que por conta da explosão demográfica, para impedir uma explosão demográfica, existe uma regra aqui nesse mundo, que ninguém pode ultrapassar os 30 anos de idade. E aí, para não decretar a morte das pessoas, simplesmente eles inventaram um subterfúgio, uma coisa meio esquisita, que é um carrossel, que eles chamam aqui de carrossel. É um teatro, um anfiteatro, onde as pessoas vão na expectativa de que alguns vão renascer. Só que, na verdade, é uma grande mentira e as pessoas não renascem, elas morrem ali, né? E esse drama permeia a história aqui e existe um grupo de pessoas que já questiona esse sistema, essas máquinas que dominam o ser humano. Já havia aí uma sementezinha do medo das máquinas, né, que depois acabou se tornando até mais forte. Isso aqui é 1976, tá, gente? Ainda não tínhamos chegado naquele grau de pânico com o domínio das máquinas, aquela coisa que depois acabou sendo um tema muito abordado. Esse daqui não, ele se preservou mais, essa história está um pouco mais preservada em termos de exploração de outros filmes. Esse filme aqui é absolutamente impecável nessa abordagem e aborda essa situação de uma forma muito humana, que é um casal que acaba se apaixonando, né? O romance embutido na ficção científica, embutido no mistério, e embutido até em cenas de aventura e de ação. Tem um pouco de aventura e de ação aqui também.
numa abordagem muito bonita, muito impecável. Os efeitos especiais, logicamente, deixam um pouco a desejar, porque são efeitos especiais lá dos anos 70. Nem se imaginava computador nessa época, muito menos computador no cinema, tá? Então, os efeitos especiais, logicamente, podem decepcionar, se você não estiver preparado para isso. Mas eu acho que se você se prepara para ver um filme de 1976, você já abriu a sua mente e já está preparado para assistir uma coisa bem interessante. Tá? O elenco é um elenco basicamente inglês, tem o Michael York e a Jenny Agutter, que são dois atores ingleses, o casal principal muito bom. Tem a participação da Farrah Fawcett, que na época era uma atriz que estava ficando muito famosa, né? Pelas Panteras. Depois ela casou com o Lee Majors, que era o homem de 6 milhões de dólares. Os dois faziam muito sucesso na televisão. E ela faz uma participaçãozinha aqui. O filme é muito interessante, vale super a pena, tá? Eu indico para vocês com tranquilidade o Logan's Run, ou se você for procurar no seu streaming em português, Fuga no Século 23. E esse casal vai tentar quebrar o sistema, derrubar as máquinas que dominam a situação, e de uma maneira bem interessante e bem romântica, e envolve uma série de coisas. É um filme que eu acho que agrada a todo mundo, tá? Fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador, Fuga no Século 23. Chegou até aqui? Deixa o gostei. Não gostei? Faz parte da brincadeira. Até a próxima.